Boa noite, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. É com imensa alegria que mais uma vez eu sou agraciada com o convite desta casa para refletirmos sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o olhar misericordioso do Pai e o amparo da espiritualidade amiga, eu me proponho hoje a falarmos de um tema que, se não está diretamente explícito no Evangelho enquanto título, ele está disseminado pelo Evangelho todinho, conforme vamos demonstrar ao longo da nossa explanação. O tema que vamos tratar hoje é o tempo e a intenção. Ora bem, sempre intrigou-me os relatos dos irmãos na erraticidade a lamentar a perda de tempo. E quando nós vamos olhar para a biografia desses irmãos, nós vemos que eram pessoas com uma vida atribulada, uma vida frenética, tanto nas suas atividades profissionais quanto nas suas atividades junto à comunidade, aos centros a que pertenciam. Então, eu fiquei curiosa, como é que é essa perda de tempo? Nós vemos nos livros do André Luiz muitos relatos de irmãos que estão em sofrimento por conta da perda de tempo. Né? Perdi tempo na minha encarnação, perdi a minha encarnação, por assim dizer. Ora bem, um outro ponto que chama a atenção, e este sim está bem espalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, é a questão da intenção. O que é a intenção? A intenção é o foco que a gente coloca naquilo que nós estamos a fazer. Né? Há exemplo, né, como eu disse, exemplos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos do capítulo 5 ao capítulo 10, embora esteja em todo o Evangelho, mas eu vou citar alguns capítulos aqui onde isso é mais evidente. Do capítulo 5 ao capítulo 10, nós temos as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, às vezes nós ficamos surpreendidos por não compreendermos muito bem o que quer dizer essas bem-aventuranças, né? O capítulo 5 diz: bem-aventurados os aflitos. Aí na instrução dos Espíritos nós temos o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio e assim por diante. Bem-aventurados os aflitos. Aonde é que está a bem-aventurança na aflição? No capítulo 7 nós temos bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui na instrução dos Espíritos nós vamos encontrar explicação sobre o orgulho e a humildade. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas, indulgência. Capítulo 11, já saímos das bem-aventuranças, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que é isso? Aonde que tem a intenção aqui? O que tem a ver a perda de tempo em amar a mim mesmo, amar ao próximo? Amai os vossos inimigos, capítulo 12, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Honrai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Sede perfeitos. Muitos chamados, poucos os escolhidos.
a fé que transporta montanha. Nós temos o capítulo 20, esse então a intenção está tão explícita, né? Os trabalhadores de última hora. Mas antes, vamos lá atrás um pouquinho, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Tem um item que é super importante para nos demonstrar esta questão da intenção, que é do duelo, em que ele diz o seguinte, que o duelo ele é mais grave, o duelo, o crime do duelo, do que um crime não planejado, um crime por impulso. Então, o que isso quer dizer? Que quando os duelistas, ao desafio ali do duelo, né, havia, graças a Deus não há mais, havia o desafio do duelo, normalmente era por honra, né, o duelo acontecia, que era para limpar a honra. Então, o ofendido, aquele que lançava o desafio do duelo, ele o fazia porque tinha quase certeza que sairia vencedor. Então, esse tipo de crime, porque a intenção era de fato matar o outro, é considerado muito mais grave do que um crime fortuito, um crime não planejado. Depois nós temos os trabalhadores de última hora, no capítulo 20, que eu ia dizer, né? Esse aqui também é a intenção e o tempo e a intenção, eles estão muito associados, muito entremeados, entrelaçados. Porque ele, no final do dia, o Senhor recomenda ao seu capataz que pague o mesmo valor àqueles que chegaram de última hora, semelhante aos que chegaram na primeira hora. E aí nós surpreendemos-nos às vezes e questionamos, né? Mas como assim? Quem chegou na última hora trabalhou bem menos do que quem chegou na primeira hora. Ora, aqui o que leva em conta, para além do tempo, é a intenção daqueles que estavam desde a primeira hora à espera de um trabalho. Se ele não estava a trabalhar, não é porque ele não estava predisposto, ele não queria trabalhar. Ele não estava a trabalhar porque ainda não tinha o trabalho. Ainda não haviam contratado o seu trabalho. Então, isso é muito importante, essa questão do tempo e da intenção, né? Não estava por ociosidade, não estava encostado, dormindo ali debaixo da marquesa por ociosidade, por preguiça. Estava à espera que o Senhor os contratasse. O buscar e achareis, novamente, tempo e intenção. Eu preciso ir em busca daquilo que eu quero. Eu preciso trabalhar para aquilo que eu quero. O dai gratuitamente, o capítulo 26, dai gratuitamente, tempo e intenção. Aquilo que eu não paguei para ter, eu tenho que dar o meu tempo, dar o meu dom, a minha habilidade, que é um empréstimo de Deus, né? Capítulo 27, pedi e obtereis. Novamente aqui, tempo e intenção. Eu não preciso pedir porque Deus sabe do que eu necessito. Se nós formos lá no Evangelho ler sobre isso, Deus sabe o que nós necessitamos. Agora, não é porque Deus sabe o que nós necessitamos que vamos sentar ali bem calminho, bem tranquilinho, tomando ali o nosso refresco, à espera que Deus nos dê aquilo que eu necessito. É preciso, novamente aqui, o empreendimento da vontade, o empreendimento do querer, né? É mais vontade do que querer, porque eu posso querer e não ter vontade, não imprimir essa força motriz que é a vontade para a consecução daquilo que eu desejo. Então, temos esses exemplos no Evangelho inteirinho. Para concluir os exemplos do Evangelho, concluir de forma
bem superficial, na coletânea de preces, desde a introdução, quando nos ensina, nos incita a orar como nós devemos orar, né? Até o pronunciar das palavras que sejam inteligíveis para nós e para quem nos ouve, né? É preciso estarmos atentos a isso. Tempo e intenção. Não é a quantidade de palavras que nós usamos, não é a quantidade de tempo que ficamos ajoelhados ou ficamos a pronunciar palavras que conta, mas é a intenção com que nós fazemos isso. Na nossa vida real, em meio a tantas distrações, o que fazer e como fazer para nos conectarmos com o que realmente importa? Para onde está indo o nosso tempo? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo de forma racional? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo verdadeiramente de forma proveitosa? Eu, enquanto psicóloga, eu recebo no meu consultório clientes e a maioria deles com 3 tipos de queixas iniciais: ansiedade, procrastinação e depressão. Se nós formos avaliar cada uma dessas queixas, nós vamos ver que a origem é sempre a mesma. Vocês vão achar engraçado quando eu disser que é má utilização do tempo e má utilização da intenção. O que é a ansiedade? A pessoa ansiosa, ela está aqui, mas só o corpo físico está aqui. Porque o corpo mental, a mente, o pensamento, está em múltiplos lugares. O procrastinador, o que ele faz? Ou melhor, o que ele não faz, né? O procrastinador, ele fica preocupado com a tarefa seguinte. Ele tem uma lista de tarefas, mas ele fica preocupado com a tarefa seguinte. Normalmente, nessa lista de tarefas, tem uma que sequestra a sua atenção, que sequestra a sua energia. Ele não consegue fazer aquela tarefa, seja a razão qual for ela. Ele não consegue fazer aquela tarefa, mas ele não consegue também desvincular o seu pensamento, a sua energia daquela tarefa. Aí, como ele ou ela não faz aquela tarefa, porque fica pensando, não consegue fazer, mas fica pensando, também não consegue fazer as outras. Porque cada vez que inicia uma outra tarefa, o pensamento volta àquela. E fica, então, num looping de energia ansiosa que leva à tal procrastinação. E a procrastinação, ela tem uma outra carga que é muito ingrata, porque ela leva à culpa. Eu tenho uma tarefa, não consigo realizá-la porque estou pensando em outra, mas não consigo pensar nessa outra, estar nessa outra, porque eu preciso fazer essa, e não vou lá nem cá, não faço uma e nem faço a outra, fico cheia de culpa. Ao ficar com culpa, aumenta a minha ansiedade. Aumentar a minha ansiedade, aumenta a minha procrastinação. Aumentando a minha procrastinação, aumenta a minha culpa. Percebe o loop aqui? E isso, se repetidas vezes, se repetidos dias,
vai levar a quê? A depressão. Ou seja, uma paralisia das minhas energias, das minhas forças, que eu não consigo me mover, que eu não consigo me movimentar. Então eu paraliso, fico congelada. Vejamos, viver é uma experiência única. E na atual circunstância, parece-me que nós estamos assim, muito, como é que eu ia dizer, estão muito raras, estão rareando as oportunidades de experienciar a vida da forma como nós a entendemos, no planeta Terra, encarnados desta forma. Então, o que nós estamos fazendo com isso aí? Uma outra coisa que o procrastinador, o ansioso faz e o faz perder tempo, é porque ele tem uma outra característica, que é o querer ser perfeccionista, que é diferente de ser perfeito, ser perfeccionista. Aquela ideia de que por mais que eu faça, eu poderia fazer melhor. Todos nós sabemos que poderíamos sim, mas chega um nível que esta sensação, que esta argumentação própria, ela chega a ser quase patológica. Ou seja, eu não faço porque eu não fiz bem feito. Eu não faço porque se eu for fazer eu não faço tão bem feito. Então eu vou jogando a coisa também para frente, né? Errar é quase que inevitável. Só erra quem faz. Errar demonstra atividade, demonstra persistência. Nós cometemos erros, nós ferimos alguém sem intenção. Mas às vezes cometemos erros, ferimos alguém com intenção. É exatamente na intenção que reside o nosso maior tesouro, mas também o nosso maior veneno. Aonde eu ponho, aonde eu imprimo a minha intenção? Né? Para quê? Qual é o foco? Vejam bem, a intenção não se vê, a intenção não se mede, a intenção não se toca, mas a intenção é o que nos move a esta ou àquela ação, a boa ou a má ação. É sempre a intenção. Se fôssemos capazes de ver a real intenção de cada ação que temos diariamente, não a intenção dita, mas a intenção real, talvez sentiríamos vergonha de grande parte das nossas próprias ações. Talvez não de todas, claro, mas de parte significativa delas, com certeza, nós ficaríamos envergonhados. É importante nós lembrarmos que o homem não é senhor do tempo, mas o próprio tempo, ele é seu senhor. O tempo anda, nós é que demos essa ideia, né, de que o tempo anda. O tempo não anda. Existe dia, noite, meses, semanas, meses, anos, para nós gerirmos a nossa própria vida. Mas, na verdade, o tempo ele não anda, né? Não é assim que ele é contado. Porque ele é capaz de trazer, mas se virmos nessa forma, né, de que o tempo ele é seu próprio senhor, porque ele é capaz de trazer à tona o que de imediato não se vê. Ou seja, voltamos lá atrás na intenção de cada um de nós. Então nós podemos vestir a roupagem da ovelhinha
Mas, se na verdade as nossas intenções não forem as de uma ovelha, mais tarde, ou até mesmo mais cedo, né? Nós seremos desmascarados quanto às nossas intenções. Qual é o nosso propósito? Qual foi o nosso propósito ao fazermos ou deixarmos de fazer determinada coisa? Porque a não ação também é ação. É possível ter boa ação e mesmo assim a gente errar. É possível que as nossas intenções sejam boas e mesmo assim sermos injustos, sermos equivocados, cometermos erros na hora de agir. Isso nos remete à nossa humanidade. Nós somos humanos, por isso passíveis de equívocos, passíveis de erros. Assim como tantas outras coisas são possíveis em nossa vida, o erro também é possível. Cometer um erro com boa intenção também é possível. O que realmente não me parece plausível é ter uma má intenção e ver o bem semeado por suas próprias mãos. Ou seja, é impossível eu estar mal intencionada e semear o bem. Isso não é razoável, não é possível, né? O movimento inconsciente não nos faz crescer como pessoas. Por isso, o estar consciente das nossas ações, o estar presente naquilo que fazemos, voltamos lá atrás, fazendo o link lá atrás com a ansiedade e a procrastinação e a depressão. Se nós estivermos conscientes, se nós estivermos presentes naquilo que nós estamos colocando a nossa intenção em determinado tempo, aí sim, fazemos um movimento de crescimento enquanto pessoas. Agora, se todo o movimento for inconsciente, se eu estiver descascando batata, descascando cenoura para fazer aquela sopa, mas pensando em outras coisas, a minha ação ali, o resultado ele vai ser alcançado porque terá outras mãos, outras intenções ali. Mas a minha, pouca validade para mim enquanto ser humano em crescimento pessoal, pouco ou nada vai contar, porque eu não estou ali. Percebem a diferença? Aquilo que estou fazendo há o aproveitamento do tempo porque há uma intenção. Quando eu faço de forma automática, no piloto automático, eu não estou ali. É o piloto automático que está funcionando por mim. Não há intenção. Eu não estou consciente do que estou a fazer. Você pode trabalhar compulsivamente e permanecer inerte. Você pode trabalhar feito louco e não perceber, não sentir utilidade naquilo que você fez, porque você não estava presente no que você estava fazendo, no que você estava a fazer. Há uma corrente de autoconhecimento que é o mindfulness, ou seja, a atenção plena, que eu acho princípios belíssimos, que é um treinamento que a gente faz para estar presente naquilo que a gente faz, para ser redundante, né? É um treinamento para estarmos presentes naquilo que estamos a fazer. E essa corrente de pensamento, essa corrente de atividade, ela está a ser aplicada até para a cura de determinadas doenças. Quando eu sinto, quando eu percebo, quando eu dou valor, bem-aventurados os que sofrem, eu tenho um ganho sobre isso.
pode não significar a cura da doença em si, mas significa a cura da forma como eu lido com a minha doença. Seja ela emocional, seja ela física. Bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, as pessoas miseráveis é que são bem-aventuradas? Não, aquelas que sabem dominar o seu orgulho, a sua vaidade, aquelas pessoas que são verdadeiramente humildes. O que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer os seus próprios limites, as suas próprias limitações e saber lidar com elas, saber conviver com elas. Nós não somos capazes de todas as coisas ao mesmo tempo. Nós temos um limite e reconhecer esse limite é humildade. O orgulho ele é estúpido, ele nos impede de ver as coisas como elas são, nos impede de reconhecer as nossas próprias limitações. A vaidade, o querer ser melhor do que o outro, o querer fazer melhor do que o outro, não para fazer melhor, mas para fazer melhor que o outro. São os tais movimentos que fazem com que nós permaneçamos inertes. Então, o conhecimento também, ele não nos faz crescer, o conhecimento por si só. Ele não nos faz crescer de forma alguma. O que nos faz crescer é a busca da verdade. E a busca da verdade passa pelo autoconhecimento, passa pelo reconhecimento das nossas limitações, mas também pelo esforço que fazemos para corrigir as nossas limitações, as nossas fraquezas. Não somos perfeitos e não vamos nos tornar perfeitos, porque perfeito é só Deus que está nos céus. Já vimos isso, não é? Mas a busca da verdade, ela nos faz crescer. Não a nossa verdade pessoal, a verdade que nos interessa, que é conveniente para nós, porque atende ao nosso egoísmo, às nossas ilusões, mas a verdade verdadeira, aquela que é imutável ao longo do tempo, aquela que prevalece independentemente da época, do momento, das circunstâncias. A aplicação dos conhecimentos é que nos dá sabedoria, é a sabedoria. Não adianta eu ser uma biblioteca ambulante se eu não faço nada do meu conhecimento. Estar em movimento, meus irmãos, é estar consciente. E estar consciente, ou seja, estar presente no que se faz. Estar consciente é estar de posse de si mesmo. Quando eu estou de posse de mim mesma, eu estou consciente. Consciente de onde estou, de quem eu sou, do que estou fazendo, do propósito implícito naquilo que eu estou fazendo, a intenção, não é? Daquilo que eu estou fazendo. Novamente, viver é uma experiência única. Façamos do nosso tempo útil, tempo de utilidade. É muito ruim quando nós próprios perdemos a utilidade, quando nós próprios não servimos mais para nada e olhamos para trás e falamos: ah, se eu tivesse mais tempo, ah, se eu tivesse descoberto isso há mais tempo. As lamentações neste momento pouco ou nada valem para nós. Somos nós e a nossa consciência. Somos nós a prestar contas do tempo e da intenção que imprimimos nas nossas ações. Do tempo
que utilizamos para realizar os nossos propósitos e da intenção impressa nesses propósitos. Por isso, saber utilizar o tempo e o saber utilizar o tempo inevitavelmente implica a intenção que eu coloco nas minhas ações. Acho que vale a pena refletirmos sobre isso, não só a título de conhecimento, mas sim de transformar esse conhecimento em sabedoria. Eu estou enrolando o meu tempo, o que eu posso fazer para modificar isso? Eu não sei que intenções eu imprimo nas minhas ações, então está na hora de nós pararmos e prestarmos atenção no aqui e agora. Que o amado Mestre Jesus possa nos abençoar a todos e a cada um, e que cada um de nós possamos verdadeiramente aprender a utilizar o tempo com a intenção correta. Que a paz do amado Mestre Jesus, o abraço e o braço da Mãe Santíssima possa envolver todos nós. Que assim seja.